Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Eu imagino que não está. Meu amigo, a sua cabeça deve estar confusa com tudo que está acontecendo aí no Vasco da Gama. Eu peço a sua atenção, por gentileza, nos acompanhe até o final deste vídeo, que a gente vai fazer algumas denúncias gravíssimas, coisa de Polícia Federal, coisa aí de Ministério Público. O Vasco precisa ser passado a limpo. Além das denúncias, a gente vai falar muito aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Botafogo e toda a arrogância, prepotência do senhor Alexandre Pássaro. É o seguinte, meus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ative o sininho. Principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Se inscreva, porque juntos iremos cobrar essa diretoria golpista. Bom, Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco tomou uma goleada ontem lá em São Januário. Foi muito feio, uma goleada histórica. Um dos piores times que eu vi na história do Vasco da Gama. O Vasco, com 4 rodadas de antecedência, está praticamente sem chances matemáticas de subir para a Série A em 2022. O Vasco precisa fazer uma reestruturação dentro e fora de campo. O torcedor do Vasco ontem saiu muito aborrecido de São Januário. Como se não bastasse a gente disputar a segunda divisão pela 5ª vez, a arrogância, a prepotência do senhor Alexandre Pássaro na coletiva de ontem foi algo assim que me chamou muita atenção. O cara não tem um pingo de remorso pelas merdas, pelas cacas que ele fez esse ano no Vasco da Gama. E disse para você, torcedor do Vasco, que ele faria tudo igual novamente. Um vitimismo, ele disse que não sabe o que deu errado. Estão brincando com o Vasco da Gama, meus amigos. Um cara desqualificado. Eu já falei aqui que o torcedor do Vasco exige a demissão desse cara. Se não for por bem, tem que ser por mal. E é o seguinte: ou o Vasco muda internamente, ou a gente vai ter momentos aí de grande dificuldade. Galera, ontem não tinha um membro da diretoria em São Januário. Eles fugiram, eles não estiveram lá. Isso é vergonhoso. Ontem, seu Jorge Salgado, seu covarde, você deveria simplesmente ter aparecido naquela coletiva, não ter jogado para a galera. Você deixou o Pássaro falar, falou besteira, deixou o Diniz explicar o inexplicável e você não se expõe. E como se não bastasse todo esse descaso, a gente vai fazer aqui algumas denúncias. Ontem, vários relatos de pessoas que estavam em São Januário, que queriam sim protestar, que gostariam de fazer vídeos, foram impedidos de fazer. O que vocês querem
esconder. Seguranças do Vasco da Gama intimidando torcedor do Vasco. Muitos que estavam ali não eram policiais com ordem para poder bater em quem protestasse. É uma denúncia que eu estou trazendo aqui. E pior, alguns torcedores aí ameaçando quem estava protestando. É lamentável a gente ver torcedores do Vasco da Gama, entre aspas, nesse momento apoiando esse golpista e querendo intimidar quem verdadeiramente quer fazer alguma coisa em prol do Vasco da Gama. Como se não bastasse tudo isso, ontem na parte da noite, essa quadrilha, esses golpistas, tiraram o site do sócio estatutário do ar. Isso mesmo. O clube precisando de grana, o clube precisando de dinheiro, eles tiraram o site do ar. Ninguém conseguia se inscrever na categoria com direito a voto, seja no sócio geral, seja no sócio proprietário. Eu vou dar o prazo para vocês. Até a hora que eu fiz esse vídeo ainda estava fora do ar. Eu vou dar o prazo para vocês de 24 horas para vocês fazerem esse site voltar a funcionar. Seu Otto de Carvalho, seu Jorge Salgado, seu Osório, é uma exigência que o torcedor do Vasco faz. Vocês não vão aplicar outro golpe na sacanagem, não. A gente vai ter novas eleições no Vasco da Gama, sim. Não existe outro caminho. Por isso que a gente está fazendo aqui a campanha de associação em massa. E vocês estão com medo de quê? Porque todo dia a gente coloca novos sócios no Vasco da Gama. Não só o Laureano, mas outros colegas aqui no YouTube. Qual é o medo de vocês? Que a gente fala de política aqui, o torcedor do Vasco está acordando. Vocês são sujos, vocês tiraram o site do ar. Isso é caso de Polícia Federal no Vasco da Gama para investigar vocês. Isso é caso de Ministério Público. É essa democracia que está hoje imperando no Vasco da Gama. O torcedor de bem vai para lá para a segurança poder bater. O torcedor quer filmar, não pode filmar, porque milicianos não deixam o torcedor filmar. Para completar, vem esse Alexandre Pássaro, dá um tapa na cara do torcedor vascaíno com arrogância e prepotência. E de quebra vocês tiram um site impedindo a associação em massa. Vou dar o prazo para vocês de 24 horas. Perfeito? E a gente vai tomar. Vocês gostam de judicializar. Vocês gostam de ir para a justiça para processar os outros. A gente vai tomar as medidas cabíveis. Fiquem atentos, meus amigos. Fiquem atentos. A gente vai tomar o Vasco desses vagabundos que lá estão. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles. A verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu.